Bom dia, pessoal. Eu fui questionada ontem sobre a relação Ifá-Orumilá, o culto de Ifá, enfim, né? Já deixo claro para vocês que não é um tema que eu tenho aprofundado. Eu tenho algum material já onde que eu estou estudando, mas eu ainda não conheço. Até penso em me iniciar nesse culto, né, se for o caso, mas no momento não. Mas na verdade, assim, eu busquei encontrei um material muito interessante de um pesquisador chamado Sebastião Fernando da Silva, né, da Universidade Católica de Goiás, que fez uma tese, a filosofia de Orumilá Ifá e a formação do bom caráter, né? Então ele traz algumas questões que são bastante interessantes para a gente começar a conversar um pouco a respeito desse tema em si. Então, assim, abrindo aspas para ele, ele vai dizer, né, cabe destacar que o culto de Ifá foi declarado pela Unesco como patrimônio imaterial da herança oral intangível da humanidade, na Conferência Mundial de 2005, e foi proclamado em 2006. Né? A filosofia Orumilá Ifá é praticada na África Ocidental, originária da Nigéria, pelos povos iorubás, e também praticada pelos povos iorubás que vivem no antigo Daomé, hoje Benin, no Togo e países circunvizinhos. Então, o culto de Orumilá é uma religião tradicional africana que se originou na África Ocidental, especialmente na Nigéria e Benin e países próximos ali dessa região. Ela é praticada também no Brasil porque ela foi trazida pelo povo que foi escravizado, que veio escravizado para o Brasil e outros países, mas principalmente no Brasil. Hoje eu posso dizer a vocês, por exemplo, assim, pelo o meu trânsito que eu tenho dentro dos cultos das casas de axé, de candomblé, enfim, que cada vez mais as pessoas estão buscando essa originalidade da religião, esse fundamento na religião de matriz africana, e buscando diretamente na Nigéria, com babalaôs, com pessoas que vêm de famílias tradicionais praticantes do culto de Ifá. Vamos lembrar que Ifá é adivinhação, Ifá, Orumilá é a própria adivinhação, né? Ifá, alguns consideram um orixá, né? Ifá como um orixá, uma entidade divina, tá? E ele na tradição africana ele é mais venerado, tá? Orumilá é considerado intermediário entre os seres humanos e os deuses, sendo reverenciado como orixá da sabedoria, conhecimento e destino. Há pessoas que jogam búzios, por exemplo, e jogam através do culto de Ifá, do conhecimento que tem de Ifá, do segredo de Ifá. Outras pessoas jogam búzios até por numerologia, ou por ter aprendido, enfim, ou por outras circunstâncias que não vem ao caso aqui. A prática do culto de Orumilá Ifá envolve rituais, sacrifícios, consulta a oráculos e adivinhação. O oráculo de Ifá é um sistema complexo de adivinhação baseado em símbolos sagrados chamados odus, tá? Que odus, na verdade, algumas pessoas chamam odu de destino. Tá? Nós não acreditamos em destino, nós acreditamos em caminho, porque o destino, na verdade, é algo que, se ele existisse, se ele fosse traçado, eu poderia passar o resto da minha vida deitada, que tudo que tivesse traçado para acontecer comigo aconteceria, mas nós temos o livre-arbítrio. Então é o caminho, tá? Odu é caminho e não destino. Esses símbolos são interpretados pelos sacerdotes de Ifá para favorecer orientação espiritual e previsão sobre a vida de pessoas. A ética e os valores morais são fundamentais nessa religião,
Os seguidores do culto de Orumilá e Fá buscam a harmonia e equilíbrio entre os seres humanos, a natureza e os deuses por meio de práticas religiosas e comportamentos éticos, tá? No Brasil, eles mesclou um pouco com elementos de outras tradições religiosas, resultando no desenvolvimento das religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, tal. Eu discordo que na Umbanda seja realmente ele seja tão disseminado, até porque assim a Umbanda, ela não é uma religião que faz iniciação para orixá, ela não vai iniciar filhos de santo, né, para orixá. Tem havido alguns casos, por exemplo, de pais de santo, mães de santo de Umbanda, iniciarem seus filhos. Filho de Ogum, vou iniciar para Ogum, vou iniciar para o Iemanjá, vou iniciar para o Udé, para o Xóssi, ou para o Molu, enfim. Mas não é essa a característica da casa de Umbanda. Então, o culto de Ifá, ele se você quer conhecer Ifá, se você quer saber a respeito do culto de Ifá, você tem que procurar um sacerdote, uma sacerdotisa que busca esses conhecimentos, busca que tem um babalaô que as orienta, né, diretamente da África, ou que já vivem aqui no Brasil, mas que já estão há bastante tempo. Eu, por exemplo, vi a zeladora de santo da casa onde eu nasci. Desde que eu nasci lá na casa, ela já estava buscando esses conhecimentos, essa formação. Então é uma formação que exige muito, muito tempo de dedicação. Ela não acontece assim da noite para o dia. Então tem aqui um texto, né, de Femi Ojo Adé, tá? Que é um material, vou deixar ali a referência. Então, assim, esse eu vou ler porque realmente vale a pena, uma citação, abrindo aspas. Em suma, é necessário um caráter extraordinário para que alguém se torne um verdadeiro babalaô, e não alguns dias abrigado num templo, aprendendo a tornar-se um adepto, jogando cocos de dendê ou correntes e cantando alguns poucos poemas. Ser um sacerdote leva uma vida inteira num processo de educação, uma questão de aprender e ensinar e uma constante troca de conhecimento. Veja que é um processo de vida, na verdade, não é uma coisa que você vai ali, faz um cursinho e você se tornou um babalaô, não é bem assim, é um processo de vida, porque à medida em que o tempo vai passando, a idade, você vai tendo mais tempo, você vai tendo mais convivência, como acontece, por exemplo, no Candomblé também, quanto mais você convive, quanto mais tempo você permanece, você é presente ali na casa, no Ilhaxé, nos cultos, eventos que acontecem, eventos espirituais que acontecem dentro da casa, específicos, tal, né? Mais você vai ganhando conhecimento e mais você vai fazendo parte daquele grupo que participa de determinadas atividades, né? Enquanto outros não. Daí, volto, né, continuando aqui, o sacerdote, temos que nos lembrar, exerce um papel, isso vamos falar na África, ok? Tá? Ele exerce um papel essencial nas vidas das pessoas. Ao mesmo tempo, um médico, um psicólogo e fonte de força em tempos de tragédia. Ele ou ela é um elo entre os vivos e os mortos, um médium para as divindades, em suma, um mensageiro do próprio Deus Todo-Poderoso. Claro que o Deus, estamos falando do Deus preto, o Deus da comunidade africana, tá? Que é o mesmo Deus, mas, né, ele é visto de uma outra forma, representado de uma outra forma. Em certos países africanos, entre eles a Nigéria, mesmo a elite mais ocidentalizada reconhece a qualidade dos sacerdotes genuínos.
especialmente quando começa a compreender cada vez mais que o Ocidente não tem todas as respostas para nossos complicadíssimos problemas humanos. Fecha aspas. Pensando exatamente nessa questão, quando se fala em culto de Ifá, culto de Orunmilá, ou dos babalaôs, ou dos sacerdotes, né, com essas características todas e esse reconhecimento todo, é principalmente na África. A gente, por exemplo, assim, existem os sobas, né? Ainda existem os sobas. Os sobas eram os governantes, na verdade, de determinadas comunidades dentro de um espaço específico onde vivia um grupo de pessoas. Esse soba, ele tinha que resolver todas as coisas. Existe uma história contada através da arte do Albano Neves de Souza, né? Quem não conhece deve conhecer. Albano Neves de Souza viveu muitos anos em Angola e em África, e também depois viveu no Brasil. Ele inclusive desenhou, né, o Terreiro do Gantuá, Mãe Menininha, Mãe Senhora, enfim, né? E ele ele se aprofundou muito nessa questão das africanidades, da cultura e da religiosidade africana. E ele conta uma história. O povo tá lá, né? Ele desenha lá um grupo dançando, tal, e não sei o quê, mas aquele grupo, na verdade, tá fazendo um protesto contra o soba, que morreu queimado dentro da casa. Pegou fogo lá e ele morreu queimado. Ele, como um soberano, como uma divindade, ele não deveria ter morrido. Então eles faziam aquela dança como forma de escárnio àquele soba. Aquele soba não merecia, né, depois de morto, mais o respeito daquele povo em função daquela postura. E esse soba era o grande adivinho, esse soba era a pessoa na época que exercia também esse papel de babalaô. Então, o babalaô ele é de extrema importância dentro das comunidades africanas que praticam o culto de Ifá, o culto de Orunmilá. Então, também aqui no Brasil, os babalaôs precisam ter essa responsabilidade. Se você tem esse interesse, se você quer ser um babalaô, primeiro você tem que procurar um Aialorixá, um babalorixá que saiba, né, que conheça esse contexto. Ele vai jogar para você, para ver se você realmente tem alguma relação com isso, se você pode ser um babalaô ou se você pode ser apenas um iniciado no culto de Ifá, né? Mas se você, por exemplo, o babalaô é um homem, né? A mulher ela não exerce a função de babalaô, tá? Ela tem outra atividade, outra função. Ela pode jogar também, ela também, né, vê os búzios através de Ifá, enfim, mas normalmente ela necessita de um babalaô que dê a ela as orientações necessárias ou que faça determinadas coisas que ela não pode fazer por ser mulher, tá? Então, todas essas questões precisam ser aprofundadas. Eu me responsabilizo aqui por me aprofundar mais nesse tema. Agora eu estou em fins de concluir aí a minha tese de doutorado e terminando o meu afastamento. Eu volto na semana que vem para o trabalho, mas nós podemos falar sobre isso, né, no futuro, enfim. E eu quero me aprofundar mais nessa questão, porque realmente ela é muito, muito interessante e como se fosse ali o berço, né, a base do nosso candomblé aqui no Brasil, tá? Então, embora seja o candomblé uma religião genuinamente brasileira. Então, salve Orunmilá, salve Ifá, Iguauê, né? E que nós tenhamos um ótimo dia e um final de semana também aí, né, com todas as bênçãos de Oxalá e de Orunmilá nas nossas vidas. Muito obrigada.